Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, da participação do Fluminense no Super Mundial. Fluminense que acabou eliminado ontem, para o Chelsea, mas eu quero falar um pouquinho, do que eu achei do jogo e também falar um pouquinho sobre a nossa participação. A gente não pode cair numa cilada que muita gente vai cair, mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e a nossa meta é chegar aos 13 mil. Também tem duas opções aqui se você puder nos ajudar. Uma é hypar o vídeo e a outra do comentário. Vai ter um comentário, você clica em hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. Além disso, também tem uma opção que é ser membro do canal Falando de Flu. Se você puder se tornar membro, por apenas R$ 2,99 você vai ter uma série de benefícios aqui. Então, se você puder dar essa moral pra gente, eu te agradeço muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o Fluminense, né? Ontem teve um ponto final na sua trajetória no Super Mundial. E é claro, né? Primeiro a gente tem que analisar de duas formas. O jogo de ontem foi um jogo muito fraco, né? O time do Fluminense não conseguiu repetir as atuações que vinham tendo. Sentiu, né, fisicamente, sentiu mentalmente, sentiu tecnicamente, né, teve uma partida muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver. Teve até algumas chances. O Hércules perdeu um gol, o Cucurella tirou uma bola em cima da linha na finalização do Hércules. Teve o lance do pênalti. Teve algumas jogadas ali que talvez a gente poderia ter feito gol, ter competido um pouco melhor, mas de fato o time do Chelsea engoliu o Fluminense. Isso é verdade, o time do Chelsea foi muito superior ao Fluminense, muito em função dos desfalques que a gente teve. A gente perdeu o Guga, perdeu o Samuel Xavier, que o Guga jogou e jogou muito mal, perdeu o Freitas na zaga, o Thiago Santos entrou ali também, não conseguiu agregar muito. Perdeu o Martinelli no meio de campo também, perdeu o cara que ajudava na criação de jogadas ali também. A gente sabia que teria muita dificuldade. Eu até achei que a perda do Martinelli teria um efeito menor, mas teve um efeito também muito grande. E isso ajudou o Fluminense a acabar sendo eliminado desse Mundial para o Chelsea. Chelsea que avança para a final. Hoje, a partir das 4 horas, a gente vai saber quem vai ser o adversário do Chelsea na final. Mas é o que eu estava falando, que a gente não pode cair numa cilada. Muita gente vai vir aqui agora tentando desmerecer o time do Fluminense. Pra que chegou até a semifinal e foi eliminado e tudo mais. Só que a gente tem que parar pra ver. O time do Fluminense passou por adversários ao longo dessa competição que tinha um faturamento muito maior que o nosso. Você pega, por exemplo, o time do Borussia Dortmund. Foi um time que foi, se não me engano, chegou às quartas de final dessa Champions League. Tinha um artilheiro da Champions, chegou às quartas de final também do Super Mundial, fez uma campanha ali razoável ali no Super Mundial, tinha um orçamento muito maior. A gente passou por uma Inter de Milão, time que é atual vice-campeão europeu. Tava em crise, cara, poderia estar em crise, mas é um time que joga muita bola, tem jogadores como Lautaro Martinez, tem o trio defensivo é um trio muito forte, é um grande time, né? A gente pegou um time do Al Hilal que nos últimos anos, para jogar esse Super Mundial, gastou 3 bilhões para montar esse time. E tem jogadores como Likovic Savic, tinha o Malcom, tinha o Marcos Leonardo, tinha o Koulibaly, para mim que é um grande zagueiro, teria totais condições de estar jogando na Europa ainda. Então a gente passou por times que você olhar o nosso faturamento, o nosso poder de investimento e o que a gente conseguiu fazer contra esses times é digno de ser aplaudido, digno de ser louvado. As escolhas também do Renato Gaúcho muitas vezes foram muito acertadas. Nesse jogo de ontem contra o Chelsea a gente pode levantar alguns debates, ele escolheu certa formação, a entrada do Thiago Santos, sendo que no dia antes estava sendo muito falado da entrada do René. Então a gente pode debater uma série de fatores que eu não achei que o Renato Gaúcho teve escolhas tão felizes nesse jogo da nossa eliminação. Mas é claro, porque a gente foi eliminado. Talvez se a gente tivesse vencido o jogo, nossa, o Renato Gaúcho é um gênio, porque botou o Thiago Santos na zaga e tudo mais, mudou pouco. Mas a trajetória que o Renato Gaúcho também tem ao longo desse Super Mundial é uma trajetória louvável. Por quê? Ele faz escolhas acertadas, ele muda o esquema no momento que tem que mudar, ele dá oportunidade para alguns jogadores que a gente não acreditava e deram certo. Então o que eu espero um pouco disso também do fator Renato Gaúcho? Que ele possa pegar essas ideias de jogo, as construções de jogo, tudo que deu certo e trazer agora para poder colocar no Brasileiro, colocar na Copa do Brasil, colocar na Copa Sul-Americana, conseguir ter essa montagem de time, essa montagem de elenco de uma forma que vai nos fazer ter um time competitivo para o decorrer da temporada. Eu sei, gente, o Fluminense não vai conseguir jogar todos os jogos no mesmo nível técnico, no mesmo nível físico, é muito difícil. Mas se conseguir organizar esse time minimamente, a gente tem chance de ser campeão da Copa Sul-Americana, de ir longe da Copa do Brasil e de conseguir uma classificação direta via brasileiro para Libertadores. Mas o trabalho do Renato Gaúcho também é um trabalho louvável, então a gente tem que dar todos os méritos para o Renato Gaúcho. E um outro fator também que foi muito importante, o fator financeiro. Né? O Fluminense arrecadou muito de dinheiro nesse Super Mundial,
chegando até as quartas de final, até as semifinais, né? Então isso também vai ajudar, tanto na questão da reestruturação do time, né, de pagar a dívida, no investimento no CT, igual o Mário já falou, né, que vai pagar uma parte vai pagar a dívida, outra parte vai investir no CT, outra parte vai investir em contratar jogadores. Eu acho que essa questão de contratar jogadores é um ponto que a gente tem que ficar atento, porque você nem contratar por quantidade ou fazer alguma maluquice, tem que tentar fazer contratações pontuais nessa janela de julho, né, que abre sexta-feira. Essa janela está aberta, sexta, no minuto, quinta-feira, a janela de julho abre, né, hoje é dia 8, né, a janela abre no dia 10. Então acho que o Fluminense tem que tentar fazer contratações pontuais para essa janela. Eu acho que tem que trazer um centroavante ali, né? Embora eu acho que o Germancano, o saldo do Germancano no Super Mundial foi positivo, o saldo do Everaldo não foi tão positivo assim, mas eu acho que ainda tem, pode ser desenvolvido, mas acho que tem que trazer um cara que chegue para jogar realmente, tem que passe a confiança que a gente não tem. Eu acho que um ou outro ajuste tem que ser feito, mas agora tem que ser jogadores que cheguem para jogar, jogadores prontos, não mais apostas. Já tem muita aposta no elenco. Tem o Lavega, que é uma aposta, tem o Lescano, que é uma aposta, tem o Riquelme Felipe, que é um moleque da base, tem o Isaac, que é um moleque da base, tem o Wallace Davi também, que é um moleque da base. Então, se for trazer alguém, que traz jogadores já prontos para jogar, para nos ajudar, para agregar para a sequência da temporada. E também outros pontos que nos levantam uma preocupação, né? Será que a gente vai perder John Ares? Será que a gente vai perder Martinelli? Será que a gente vai perder Kevin Serna? Então isso tudo a gente vai ter que analisar, né, no decorrer quando abrir essa janela, como que vai ser feito o ponto a ponto ali, como que o Fluminense vai saber lidar com essas situações, né? Tanto dos reforços quanto dos jogadores que talvez venham sair, como que vai ser a sequência da temporada. Mas, para finalizar mais ou menos essa avaliação super mundial, para mim fica um saldo muito positivo. Um saldo financeiro positivo, um saldo, né, de jogadores que entraram em baixa e saíram em alta do super mundial, como é o caso do Ignacio, como é o caso do René, que já vinha em ascensão, mas se consolidou. Como é um caso, por exemplo, de um Canóbio, que vinha em baixa e alguns jogos que entrou bem. Mais um jogo contra o Borussia, né, que ele teve mais oportunidades, entrou bem. Então, isso tudo. E para mim, né, o saldo negativo fica assim, né? Paulo Henrique Ganso, que teve poucos minutos, que vai voltar a jogar. A nossa eliminação, né, também acaba sendo frustrante, porque a gente chegou tão longe, a gente imaginava que a gente poderia, de fato, conseguir uma classificação, conseguir chegar na final. A gente chegou tão perto, né? Bateu na trave. Mas realmente, né, o saldo, a avaliação toda é positiva. Eu não sei que dia que o Fluminense vai voltar, né? Eu vou estar acompanhando no dia de hoje o horário, o dia que o Fluminense vai voltar e até tentar ver um pouco da programação, se esses jogadores vão ter uma folga e você vai entrar com jogadores que jogaram um pouco menos no jogo contra o Cruzeiro. Mas lembrando, já tem uma sequência pesada, né? Tem Cruzeiro em casa, Flamengo, né? O maneiro do Flamengo, mas jogando no Maracanã, e depois eles têm ainda o Palmeiras. Então, tipo assim, uma sequência bem pesada que não vai ter muito tempo para você respirar ali, né? Essa temporada vai ser uma temporada muito pesada. Lembrando, tem jogo do Brasileiro até dia 21 de dezembro. E o Fluminense tem 2 jogos adiados, né? Tem o jogo contra o Ceará e tem o jogo contra o Mirassol. Então vai ser muito jogo um em cima do outro para poder botar em dia, né, o calendário tricolor e um jogo em cima do outro. Pontos positivos também, né? O Filé conseguiu recuperar boa parte do elenco tricolor. Já tem informações que o Otávio já está correndo no campo. Então a gente pode ter, né, em agosto ali, talvez, né? No mês de agosto para frente, talvez o elenco todo à disposição do Renato e que ele continue fazendo bom uso desse elenco. Mas de fato, o que eu tenho para falar para vocês temos que aplaudir muito o Fluminense pela atuação que teve no Super Mundial. Estão todos de parabéns. Voltam para casa de cabeça erguida. Foi o melhor time sem ser europeu no Mundial. Então, méritos, todos os méritos que eles merecem. E que agora continuem fazendo esse bom trabalho na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, para que a gente possa encerrar o ano com algum título aí. E parabenizando os caras que conseguiram fazer isso, né? Mas vamos ficar muito de olho na situação do John Arias. John Arias chorou muito emocionado no pós-jogo. Isso me preocupou da seguinte forma. Primeiro, ele demonstra parecer ser muito tricolor. Segundo, será que pode ser uma despedida de John Arias do Fluminense? E terceiro, eu espero que seja apenas uma emoção ali que ele queria entregar mais, né, para o tricolor, não conseguiu, e que no decorrer do ano de 2025 ele consiga, né, nos dar mais alguns títulos aí, porque John Arias é um jogador fora de série. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Seu like é muito importante, mas eu te peço, seu like aqui faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar para cada vez mais tricolores. Deixa sua inscrição aqui também, caso você não seja inscrito no Falando de Flu. E as duas opções que eu te peço. Uma é hypar o vídeo, só você olhar aqui do lado do comentário, tem a opção hypar. Você clica, hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. E também tem a opção aqui, ser membro do canal Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Então, se você puder também se tornar membro, você vai ajudar muita gente. Então, saudações tricolores, pessoal. Levanta a cabeça, a gente conseguiu fazer um grande super mundial. Saudações tricolores e até a próxima.